Bom dia, gente, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, que as famílias de vocês estejam bem. Hoje, quarta-feira, a gente teria aula de ciências e aula de arte, mas como o conteúdo de arte nós já concluímos na semana passada e o conteúdo de ciências ainda tem muita coisa para que nós possamos concluir, hoje serão duas videoaulas de ciências, amores. Então, terminem de assistir um vídeo de ciências, já assistam outro vídeo com bastante atenção, tudo bem? É um assunto muito bom, porque afinal nós estamos falando sobre o nosso corpo, nós estamos conhecendo o nosso corpo, a parte de dentro, como que funciona cada parte. A gente vai ver que a parte de dentro, os órgãos internos do nosso corpo, eles são importantes para que os órgãos externos também funcionem. Por exemplo, para que os meus olhos funcionem, é necessário que os órgãos internos relacionados ao funcionamento dos meus olhos, eles estejam funcionando perfeitamente, porque se não estiverem, vai ter algum problema nos meus olhos ou em qualquer um dos órgãos da parte de fora do nosso corpo. Certo, amores? Mas antes vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amores, vamos lá. Lá na página, vamos abrir o livro módulo 4, página 196. A gente já falou sobre a estrutura do nosso corpo, que é células, organismo, órgãos, não estou falando na ordem, certo? E hoje nós vamos falar sobre cada um deles mais detalhadamente, como cada um deles funciona no nosso corpo, lembrando que todos eles dependem um do outro para o bom funcionamento do nosso corpo. E para que eles estejam funcionando bem, a gente precisa ter cuidado com o nosso corpo, cuidado com a nossa saúde, cuidado com a nossa alimentação, cuidado com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, tudo isso, amores. Então vamos aqui. Nós vamos começar falando sobre células. Células, elas representam diferentes tamanhos, ou seja, as células, elas não são iguais em tamanho. Nosso corpo, ele é composto por várias células, cada uma tem o seu tamanho diferente. Tamanho, formato, elas desempenham papéis diferentes no organismo, gente. Então, cada célula ela desempenha um papel diferente no organismo. Tem a célula que é responsável pela... Desculpem o barulho, amores. Então, tem a célula responsável por exemplo, qual a célula responsável pelo funcionamento dos meus olhos? Qual a célula que ela é responsável pelo funcionamento dos meus olhos? Qual seria? Será que tem uma célula responsável para isso? Qual a célula responsável pelo meu andar? Tem célula responsável pelo meu caminhar, meu andar? Por que será que eu ando? O que é necessário, o que precisa para que a gente caminhe? Então, não é somente, nós temos nossas pernas, claro, mas quem comanda as nossas pernas são órgãos internos, pequenos órgãos que existem no nosso corpo. E aqui a gente já começou sobre células. Eu posso dizer, gente, que células são órgãos? A gente vai ver aqui, células são órgãos ou não? Eu tenho um exemplo de células que são as hemácias, tem aí no livro de vocês, e os neurônios, neurônio que é outra célula. Vamos ver aqui, em 1595, os fabricantes holandeses de óculos Hans Janssen, 1534 a 1592, foi o período que ele viveu, e Zacarias Janssen, 1580 a 1638. Eles desenvolveram, gente, o primeiro microscópio. Microscópio nós já sabemos o que é. Em 1667, esse equipamento foi utilizado pelo cientista inglês Robert Hooke, 1635 a 1703, foi o período que ele também viveu, para observar um pedaço de cortiça. Hooke observou que esse material apresentava pequenos compartimentos
aos quais ele deu o nome de células. Então, esses pequenos compartimentos, vocês estão vendo aí na imagem, no livro de vocês. Só olhem esses pequenos compartimentos aí. Ele deu o nome de quê? Ele deu o nome de células. Pedaços de cortiças observados por Robert Hooke com o auxílio de um microscópio, claro. Isso aqui só foi visto dessa forma porque teve o auxílio de um microscópio. E aqui, gente, as células que compõem o corpo humano apresentam diferentes tamanhos que a gente já viu. Tem um exemplo das hemácias que eu citei aqui para vocês. O que é essas hemácias, professora? Para que elas servem? A hemácia, ela é uma das células do tecido sanguíneo e é responsável pelo transporte do gás oxigênio durante a respiração. Ou seja, a hemácia é a célula do sangue, gente. Sem sangue nós não conseguimos viver. Olha só o nosso corpo, como uma parte depende da outra. Sem sangue nós não conseguimos viver. Então a hemácia, ela é responsável por quê? Ela transporta o gás oxigênio, ela é uma célula do tecido sanguíneo e ela transporta o gás oxigênio durante a respiração. Então, durante a respiração, ela transporta o gás oxigênio. Através de quê, gente? Do sangue. Agora, vamos imaginar se a hemácia apresenta algum problema. É a célula do sangue. Nós todos precisamos de sangue para viver. Ou seja, ela não vai transportar o gás oxigênio para a nossa respiração. E a gente sabe que sem respiração a gente não vive. Ou seja, o sangue, ele é importante durante a respiração, porque a hemácia, ela vai liberar o quê? Ela vai transportar o gás oxigênio e juntamente com ele vai o sangue, que também é importante para todo o nosso corpo. Essa é a hemácia. Nós podemos dizer que a hemácia, ela é responsável pelo sangue para transportar o gás oxigênio. E tem outra célula no nosso corpo, e esse nosso corpo tão pequeno, que é pequeno o nosso corpo, tem várias coisas. E agora o neurônio. O neurônio é o quê? É uma das células que compõe o tecido nervoso. Olhem só o tecido nervoso. Esse tipo de célula é encontrado onde, gente? No cérebro. E é responsável por transmitir informações ao longo do corpo. Nós já sabemos que quem manda no nosso corpo é quem, gente? É o cérebro. Então, o nosso cérebro, foi feita até uma pergunta, eu não lembro qual de vocês me fez essa pergunta em uma aula online. Eu não sei, foi um dos alunos, não lembro, acho que foi em relação aos olhos, porque os nossos olhos piscam ao mesmo tempo. Foi uma pergunta assim semelhante, quem fez vai lembrar. Me perguntou em uma aula online, porque os nossos olhos piscam ao mesmo tempo? Parece que foi assim, não me recordo bem. Pois bem, gente, o cérebro, ele envia informações para onde? Ele envia informações para o nosso corpo. Durante essas informações, quando ele envia, então o nosso corpo, as partes do nosso corpo, elas funcionam. O cérebro, ele é responsável por eu movimentar os meus braços, ele é responsável pelo meu caminhar, ele é responsável pelo meu falar, pelo meu ouvir, pelo meu enxergar. Olhem só o cérebro, mas tem vários componentes, vamos dizer assim, várias partes que formam o nosso cérebro que são responsáveis por isso. Então, tem a parte responsável, porque pelos olhos, por exemplo, para que eu enxergue, tem a parte responsável pela fala, tem a parte responsável por o caminhar, por eu me alimentar. Então, não sei se vocês já ouviram falar em pessoas que tiveram AVC. AVC é acidente vascular cerebral. Geralmente, algumas pessoas que têm AVC, gente, o que acontece? Algumas deixam de fazer o que? Algumas deixam de movimentar o braço, quando infelizmente não morrem. Então, algumas elas deixam de movimentar os braços, outras deixam de movimentar suas pernas, outras deixam de falar, outras param os movimentos total. É como se fosse criança que tivesse que aprender a fazer tudo novamente. Por que isso acontece? Porque a parte do cérebro foi afetada, amor. Aquela parte que
envia informações para o funcionamento do nosso corpo foi afetada. Algumas pessoas, quando sofrem determinados acidentes, elas deixam de caminhar ou elas deixam de movimentar os braços, mas funciona outra parte do corpo. Por que isso acontece? Porque a parte que enviava informações lá para as pernas dela e as pernas obedeciam foi afetada, gente. Por isso, então, tudo responsável por isso, pelo funcionamento do nosso corpo, são os neurônios. Eles estão onde? No cérebro. Então, é certo eu dizer que o cérebro ele é importante? Sim, ele é importante. Outra coisa, muitas pessoas, elas... Vou citar outro exemplo novamente, elas sofrem acidentes, aí elas vão para a UTI de um hospital. Por que elas estão lá? Porque, gente, quando está na UTI já é um caso mais grave assim. Mas enquanto o cérebro está funcionando, ele está enviando informações para o restante do corpo. Então, o corpo ainda está funcionando. Ali ainda tem uma esperança de uma hora aquelas outras partes do corpo funcionarem e a pessoa novamente ter uma vida normal. Mas depois de haver a morte cerebral é quando o nosso cérebro ele para. Então, se o nosso cérebro ele não envia mais informações para o meu coração bombardear sangue para o meu corpo, eu vou viver? Não, porque ele é o responsável para enviar essas informações. É como se fosse aquela bateriazinha que tem vários fiozinhos ligados num celular, que eu já falei o exemplo, e um fiozinho foi desligado, ou todos os fios desligados, teve problema na bateria geral. Esse é o exemplo do nosso cérebro, para vocês verem o quão importante ele é. Então, nós também temos como cuidar do nosso cérebro? Sim, amores, nós temos como cuidar do nosso cérebro. É importante que nós tenhamos cuidado. É importante que nós tenhamos cuidado com uma simples queda, por exemplo. Às vezes um simples acidente, a pessoa vai correndo. Por isso, às vezes, a nossa preocupação quando vocês correm muito na escola é medo de cair, que Deus nos livre, acontecer coisas que não são agradáveis. Devemos correr é bom, claro, mas com atenção para a gente não sofrer pequenos acidentes, porque se bater a cabeça é algo grave, amores. Então, a gente tem que estar atento, nem para a gente correr e acabar acidentando um colega, nem ele acidentando a gente, nem a gente mesmo se acidentando e caindo, ok? Então é possível sim nós cuidarmos do nosso querido cérebro, nosso amiguinho. Qual é a célula responsável pelo cérebro, pelo funcionamento? É o que? Neurônios, está aqui no nosso cérebro. E aí vocês estão vendo, observem, lembre que eu citei o exemplo que é como se fossem vários fios. Observem aí que é como se tivesse os fios ligados, enviando informações. E cada um desses, vou dizer fios, parecem uns raminhos de árvores, eles estão enviando informações para que o nosso corpo funcione. E aí tem o significado que é cortiça, é um tipo de tecido encontrado onde? Em plantas. Lá na página 197 tem o seguinte, gente. Apesar de apresentarem algumas diferenças, a maioria das células dos animais apresenta uma estrutura básica. E aí nós temos a célula dos animais, elas têm uma estrutura básica. As plantas também são seres vivos e por isso são formadas por células. Plantas também têm células. E aí nós vamos ver abaixo, lá na página 197, temos uma célula animal. Tem a membrana plasmática, que é a parte de fora da célula. Tem o citoplasma, gente, vocês estão observando aí o citoplasma. E tem o núcleo, que ele está bem na parte inferior da célula. Nós temos a célula vegetal. O que a célula vegetal tem? Ela tem a parede celular, ela tem também o núcleo, observe. Tem o citoplasma e tem a membrana plasmática, que vocês estão vendo aí. Membrana plasmática, vamos ver sobre cada parte da célula aqui. O que é a membrana plasmática? Ela é uma fina camada, e aí vocês vão observando o desenho. Ela é uma fina camada que envolve a célula externamente. Essa membrana controla a entrada e saída de materiais da célula.
Temos o citoplasma, ele é um material que preenche o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo. No citoplasma estão presentes diferentes estruturas, chamadas o quê? As organelas, que realizam as atividades celulares. Temos o núcleo. Qual é o responsável? O núcleo, tudo isso é de uma célula, gente. O núcleo, ele coordena todas as atividades da célula, então é o núcleo que ele faz com que a célula funcione. E vem a parede celular, é uma camada rígida que ajuda a proteger e manter o formato da célula. É uma parede, por isso nós chamamos parede celular. Ela ajuda a proteger a célula. Ao longo dos anos, gente, tem aí a gente falando sobre os microscópios, uma explicação sobre o aperfeiçoamento do microscópio. Então, os microscópios, eles vêm sendo aperfeiçoados, possibilitando o ser humano observar estruturas cada vez menores, como que as encontradas no interior das células. É possível a gente enxergar tudo isso nas células a olho nu? Sim ou não? Não, nós precisamos da ajuda de um microscópio. Eu posso olhar uma célula, professora, e ver a membrana? Não, porque a célula está no nosso corpo. Posso ver a membrana plasmática só com o meu olho? Não, nós precisamos de um microscópio, gente. Aí lá na página 198, a gente fala sobre os tecidos. O que são esses tecidos? Esses tecidos falam sobre o quê? Os tecidos. Então, quer dizer, temos aí uma conversa, os bolos fofos, não é? Parece os bolos fofos daquela música que eu enviei para vocês. Então, quer dizer que apenas uma célula do músculo é capaz de movimentar nosso braço inteiro. Olha o que eu expliquei. Não, a movimentação do braço é realizada por várias células que trabalham em conjunto e de maneira coordenada. Então, é errado dizer que a célula do sistema nervoso, que está onde? São os neurônios, ela é responsável só ela é responsável por eu movimentar os braços. Não. Lembram no início que eu disse que todas as células elas funcionam juntas. Os nossos órgãos eles precisam de um outro para funcionarem bem. Então não é só a célula do tecido, não é só a célula do tecido nervoso que ela é responsável pelo movimento dos nossos braços. Além da célula, que é o cérebro que envia informações, ele envia informações, mas tem outras partes do nosso corpo que também vão ser responsáveis pelo movimento. Não é só a célula do tecido nervoso que são os neurônios que estão onde? No nosso cérebro. Todos para funcionar precisam um do outro, amores. Nós finalizamos aqui esse vídeo, vamos esperar que o próximo vídeo, daqui a pouco vem o próximo, para vocês rapidamente, não é? Mas eu tenho que parar esse para gravar outro, amores. Então, o outro nós vamos dar continuidade sobre esse assunto.